Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos lá para nossa live? Espera aí que eu vou comentar, eu vou ter que tirar meu celular que é mais rápido. Então, a hora da consciência são todos os dias, consciências para vocês serem mais livres e mais independentes emocionalmente. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E hoje o tema, deixa eu fixar, hoje o tema é ajuda. Ajudas como forma de fuga. Vamos falar sobre isso, um tema polêmico, mas importante. Deixa eu só digitar aqui, se alguém chegar, sabe do que a gente está falando. Pronto. Deixa eu ver se foi. Opa! Eu coloquei um negócio aqui e tá deixando meu celular todo torto. Eu espero que ele consiga ficar. Pronto, ficou. Então vamos lá, gente. O tema hoje. Então toda live que eu abro, ela sempre, se você tá aqui, né, nunca me acompanhou, toda live que eu abro, ela sempre tem esse objetivo de trazer consciências para a gente ser mais independente emocionalmente. Porque só quando a gente é independente emocionalmente, a gente lidera a nossa vida. E a minha missão aqui, em todas as redes que eu tenho, é levar para as pessoas essa consciência de que a gente precisa ser líder da nossa vida. Que a liderança, ela tem que estar dentro de cada um. Esse é o lugar dela. E a gente, por imaturidade, deixou outras pessoas liderarem a nossa vida. Então a gente precisa de uma forma urgente voltar a liderar a nossa vida, porque só assim a gente será livre, de fato. Se eu não sou independente, eu sou dependente das regras do externo, das pessoas, de tudo. Então, assim, a gente se sente tão preso hoje justamente porque a gente está entregando a liderança da nossa vida para outras pessoas. Então é preciso que a gente retome isso para que a gente consiga, de fato, se transformar, para a gente consiga crescer. Porque quando um cresce, todos crescem. A comunidade cresce, a sociedade cresce. A vida não se transforma magicamente. Não vai descer alguém aqui e resolver a vida de todo mundo. É cada um crescendo internamente e transbordando mais. Porque tem mais para dar, é que essa sociedade vai se transformar. É que esse mundo vai se transformar. É assim. É simples assim. Execução não é tão simples assim, não. Mas a lógica é bem simples. Então eu não quero incentivar esse discurso das pessoas correrem das próprias vidas. Da gente ficar se incomodando com o que o outro pensa, com o que o outro é, deixou de ser. Não. Eu quero cada vez mais que as pessoas que me sigam e que acreditem nisso, que elas sejam cada vez mais líderes da vida delas. Porque o mundo vai ser muito, infinitamente melhor se as pessoas crescerem internamente. E isso não é uma coisa passiva. A gente não cresce internamente se a gente não quiser. É uma escolha. Não é a vida que torna a gente maduro. É o nosso processo. É a nossa escolha. É o que você faz. Como você vive a sua vida. Se você resolve aprender ou se você resolve achar que você é vítima. Se você é ativo nas suas escolhas, você espera que alguém venha resolver sua vida. Evoluir para você. Te entregar a evolução numa caixinha. Toma. Não, não é assim, gente. Não é assim. E isso é despertar. O despertar é tirar o nosso ego do comando e é assumir essa liderança e falar, chega. Não vem ninguém, entender que não vem ninguém. É você mesmo. É você que precisa crescer e ser você da forma mais verdadeira que você puder. E assim você vai estar contribuindo de uma forma assim muito grande para toda a sociedade. Inclusive, por isso eu trouxe esse tema, porque eu escutei algumas pessoas falando assim: ai, eu preciso ajudar as pessoas, porque minha missão é ajudar os outros, porque eu não sei como ajudar as pessoas. Gente, sabe qual a forma que a gente mais ajuda as pessoas nessa vida? É crescendo internamente. É simples. Só que a gente prefere performar. Ficar fazendo 200 mil coisas, ficar seguindo sei lá quantas pessoas, ficar sendo uma coisa que a gente não é. Quando a gente precisaria só
ser a gente da forma mais verdadeira que a gente puder e crescer internamente. Esse é o trabalho mais desafiador dessa vida. Não tem nada que desafie tanto a gente do que a gente mesmo. Você crescer internamente vai desafiar seu emocional, seu espiritual e seu mental. Porque é você contra as suas próprias crenças. É você contra o seu próprio ego. Não tem nada nessa vida que dá mais trabalho, que exige mais esforço e que é mais desafiador que isso. Não tem. E por isso que a gente corre. É por isso que a gente, enquanto sociedade, vê tanta gente infantilizada. Vê tanta gente que só quer tudo para eles. Ah, alguém vai vir resolver minha vida. Todo mundo precisa me dar tudo pronto. Eu quero as respostas prontas, eu não quero fazer nada. Eu quero andar por aí achando que a minha verdade é absoluta e que todos devem me seguir. Que todos devem fazer o que eu quero na hora que eu quero e quem me desagradar, pronto. Acabou. O mundo, a casa vai cair. A gente anda por aí assim, extremamente imaturo. Extremamente imaturo. Porque justamente a maturidade é uma escolha. Ela não desce. Não. Você segue uma caminhada e você se torna maduro. E a idade não tem nada a ver com isso, porque tá cheio de gente aí que segue a vida extremamente imaturo, porque escolhe não crescer, escolhe viver culpando os outros, escolhe não aprender nada, escolhe não mudar nada, escolhe não assumir a responsabilidade pela própria vida. Toda vez que a gente não assumir a responsabilidade pela própria vida, a gente está sendo extremamente imaturo. Não tem como falar de maturidade sem responsabilidade. Então não importa o que a gente passou até aqui. Importa o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu não volto no passado para resolver os problemas, mas eu posso muito bem voltar ao passado para entender quais foram as escolhas, o que isso me ensinou, por que eu fiz o que eu fiz, qual era a minha condição, qual era o meu nível de consciência, qual era a minha maturidade emocional. Eu recolho informações para daqui em diante eu decidir como agir. Eu não fico por aí culpando as pessoas, porque as pessoas não são culpadas. Eu sou responsável. Se a pessoa faz uma coisa que eu não gosto, por que eu deixei? Se a pessoa invadiu um limite, por que ela encontrou um limite a ser invadido, um espaço? Porque ela encontrou um espaço que eu deixei esse espaço. Então não deixa. Agora a gente não quer colocar limite, não quer desagradar, não quer passar pelo desconforto e reclama. Ah, porque as pessoas não me respeitam. Gente, a gente tem que ser o primeiro a se respeitar. Eu tenho que ser a primeira a me respeitar. E me respeitar é colocar limite. Eu aceito o que eu recebo ou não. Eu não exijo do outro, eu não consigo exigir das pessoas que elas mudem. Isso é uma ilusão, inclusive de pessoas imaturas. Achar que muda o outro é imaturidade. Você não muda o outro. Você não tem poder nenhum sobre o outro. Seu poder é sobre si mesmo. Então pega esse poder e faz alguma coisa com isso. Se eu não mudo o outro, o que eu faço com o outro? Tá, eu não consigo resolver as escolhas para ele, eu não consigo assumir responsabilidade por ele, eu não consigo mexer nas escolhas, o que eu vou fazer? Eu vou decidir o que eu recebo dele, o que eu faço com o que eu recebo. Esse é o nosso papel, enquanto líder da vida, não é mudar o outro, é dizer como eu me relaciono com o outro a partir de mim, das minhas escolhas, dos meus limites, do que eu posso dar, de quando eu posso dar, de como eu posso dar, o que eu posso oferecer, o que eu vou oferecer, que horas eu vou oferecer. Eu controlo o que eu ofereço e o que eu recebo. Isso a gente controla. Agora, se a gente não quer controlar, bom, a responsabilidade é nossa, não reclama. Quem não quer desagradar o outro, coloca o outro no lugar de líder da sua vida. Não reclama se o outro liderar a sua vida de uma forma que você não gosta. Que você não tem controle sobre ele. Ele vai fazer do jeito que ele achar que é certo. Conforme o nível de consciência dele. Se ele não quiser amadurecer, você vai ficar refém de uma pessoa imatura. Porque você quer. Ninguém tá te obrigando. Você quer. A gente quer as coisas, gente. Porque o dia que a gente não quiser, a gente faz diferente. Ah, mas eu vou ter que esforçar. É. Ah, mas é desconfortável. É, bastante. Ah, mas eu vou ter que enfrentar minhas crenças. É. Vou ter que desagradar. É. É dolorido. Sim, super. Super. Todo o processo é dolorido. Por que é dolorido? Porque você mesmo está desapegando de uma versão sua. Essa é a maior dor, gente. É você tirando a identificação que você tinha com você mesmo
para ir para um outro nível de identidade, para um outro nível de relação com você mesmo. É você tendo que tolerar internamente o desconforto de desagradar o outro. Porque desagradar o outro dói muito mais em você do que no outro. Muito antes de doer no outro, mas muito antes. Dói em você. Você vai ter que sentir aquele nó na garganta de ter que falar um não. E a pessoa fala, nossa, egoísta. Você vai ter que segurar a onda, porque por dentro você vai ficar se sentir culpado e querer... Fala, não, desculpa, eu tava brincando. Aí você vai ter que sustentar o desconforto. Gente, é fácil? Não. Crescer é fácil? Não. É desconfortável? Pra caramba. É doloroso? Pra caramba. Exige muito desapego de muita coisa. Existe uma responsabilidade extrema. Mas quem que quer assumir? Assume. Quem não quer, não assume. Agora, não dá pra gente andar por essa vida reclamando. Aí eu não quero. Ah, mas eu vou reclamar de quem faz. Ah, eu não quero. Mas aí eu vou colocar a culpa nos outros. Não, gente. Não. Se você não quer, não reclama. Toda escolha tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Então escolha conscientemente o que você quer. Que consequências você está disposto? Que ação você está disposta? Que reação você está disposto ou disposta? Pronto, vai. Não tem esse mistério. Aí vai chegar alguém com a chave mágica. Qual é a chave mágica? Por que a gente acha que hoje a gente não sustentando alguma coisa, se alguém chegar e te der essa coisa pronta, por que você acha que você vai conseguir sustentar? Como isso vai acontecer? Se a gente não se questionar, a gente realmente fica preso nas fantasias do nosso ego, gente. Porque o ego realmente acredita que as coisas vão magicamente se resolver. Como é que seria isso? Ainda que ela se resolvesse, a gente teria condição de manter as coisas melhoradas? Não. Se eu não melhorar a mim, eu não vou ter condição de manter uma melhoria. Porque eu não melhorei a mim. Eu não sustento. A pessoa pode me dar a coisa pronta. Eu não vou conseguir sustentar. Então, de que vai adiantar? Eu vou perder. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar outro para culpar. Porque enquanto eu não assumir responsabilidade e fizer por mim, pela minha vida, eu vou andar por essa vida culpando todo mundo. Só que as pessoas mudam se elas quiserem. E elas são responsáveis pela vida delas. Aí você vai andar perdendo seu tempo culpando os outros, sendo que as pessoas estão preocupadas com a vida delas. E se alguém virar para você e falar, eu não tenho nada a ver com isso, essa pessoa não está errada. É você responsável pela sua própria vida. É você responsável pelas suas escolhas, pelo que você aceita, pelo que você oferece, pelo que você quer, pelo que você não quer. Gente, essa é a liberdade, porque assim, a gente quer muito a liberdade, né? Eu acho que se tem um discurso que a gente mais escuta, que as pessoas mais anseiam, é a liberdade. Mas a gente tem que se perguntar, você quer liberdade para quê? Porque liberdade implica em responsabilidade, implica em consciência. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser e não assumir a consequência? Então é isso que pra gente é liberdade, será? Mas isso não seria criança? As crianças querem agir assim mesmo. Mas a gente cresceu. Por que a gente quer liberdade sem responsabilidade? Como seria o mundo se isso fosse permitido? Se as pessoas não tivessem que assumir responsabilidade. A gente vê isso acontecendo. O que a gente acha sobre isso? Então as pessoas podem fazer o que quiser e ninguém precisa assumir responsabilidade de nada. Ninguém precisa aprender com nada. Porque, gente, a consequência serve para aprender. Se eu sempre pudesse fazer o que eu quero e não assumir consequência, que horas eu iria aprender nessa vida? Que horas eu entender que certa atitude minha, certo comportamento, certa crença não é legal, que não me faz bem. Se eu não entender esse contraste, se não tiver contraste, se não tivesse o contraste, como que eu ia perceber que as coisas não são tão legais? Aí eu nunca ia mudar na minha vida? Como seria o mundo se a gente nunca mudasse na nossa vida? Se ninguém nunca mudasse na nossa vida? Então, a responsabilidade, gente, ela é um mecanismo de aprendizado. Graças a Deus que existe responsabilidade, consequência e ação-reação, né? Reação da ação. Graças a Deus. Senão a gente nunca ia aprender, a gente nunca ia mudar, porque a gente nunca teria o contraste para nos mostrar se a gente está feliz ou não
com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com a nossa escolha. E a gente nunca mudando, como a sociedade mudaria? A gente fala de evolução do planeta. Como o planeta iria evoluir se as pessoas nunca mudassem? Porque a pessoa que nunca tem consequências sobre nada, ela vai mudar por quê? Para ela tá tranquilo. Por que ela vai mudar, gente? Por que alguém mudaria se tudo que eu fizesse não tivesse reação nenhuma? Qual que é a lógica disso? Lógico que as pessoas não iam mudar. Tendo consequência, o povo não muda. Imagina se não tivesse consequência. A pessoa ia ficar deitada em berço esplêndido ali, maravilhosa, tranquila, achando a vida maravilhosa, que ela poderia fazer qualquer coisa, do jeito que ela quisesse. E a gente ia viver num mundo onde todo mundo fizesse qualquer coisa do jeito que quisesse. E ninguém teria consequência. Então ninguém mudaria. Mas também as pessoas assim se atacariam, né? Porque ninguém ia suportar o outro. Ninguém ia aguentar o outro. Porque se todo mundo pode fazer o que quiser, mas cada um vai achar que o outro tá certo. Cada um vai achar que ele mesmo está certo. E aí a gente começa a ter os atritos. Que um acha que o amarelo é certo, o outro acha que é o rosa, o outro acha que é o verde e o azul. Mas não tem consequência. Tudo é válido, acabou. Então, assim, não faz sentido. Que liberdade é essa que a gente quer? Onde tem liberdade assim? Liberdade que eu acho que eu posso infringir o espaço do outro? Onde está essa liberdade? Qual o sentido dessa liberdade? Porque eu ser livre para fazer as escolhas que eu quero da minha vida, ok. Mas eu achar que eu sou livre para desrespeitar o outro, por quê? Mas quando eu sou desrespeitada, eu gosto? Porque normalmente as pessoas que adoram desrespeitar os outros, quando é com elas, nossa, ai meu Deus, comigo não pode. Por que com você não pode e com outro tudo pode? Comigo nada pode, com outro tudo pode. Que liberdade é essa, gente? Cadê a liberdade? Ou seria imaturidade mesmo, que a gente está chamando de liberdade? Na verdade, a gente quer uma chancela para a gente continuar sendo bem maturo, igual a gente anda sendo aí na maioria dos casos. Será que é isso que a gente quer? Uma chancela. Para falar, não preciso crescer, que bom. Posso ficar desse jeitinho mesmo que eu tô. Porque assim, a gente precisa entender que a liberdade é essa que a gente quer. Porque liberdade sem assumir responsabilidade, sem consequência pelo que faz, sem ter que olhar para o que você faz de escolha e ver se é bom ou não para você, que liberdade é essa? Que eu posso fazer o que eu bem entender com o outro, que eu falo do jeito que eu quiser com o outro, você fala do jeito que você quiser, mas a reação que isso vai vir, você também não tem direito de reclamar. Eu xinguei o outro, ele me xingou de volta. Que absurdo, estou me sentindo, que eu sofri um dano. Mas você foi xingar. Você abriu a porta. O outro entrou? Não, o outro não pode entrar. Se você não quer que os outros te xinguem, você tem que ser o primeiro a parar de xingar. Se eu não quero que o outro me desrespeite, eu tenho que ser a primeira a tratar os outros com o máximo respeito. Ação e reação. Quem abre a porta, se o outro entrar, não reclama, você abriu a porta. Porque o problema é que eu sou muito impaciente. Não, o seu problema é que você é mal educado. É isso que você é. Sinta ele informar, gente. Assim, a gente vê essa sociedade, pessoas tão maturas, usando a impaciência como justificativa para tratar mal o outro. Aí quando elas são maltratadas, elas acham ruim e falam, porque vocês têm que dar conta do meu jeito, porque... Gente, se você é impaciente, quem tem que dar conta de você é você mesmo. Trate a sua impaciência internamente. Arrume ferramentas para lidar com aquilo. Ninguém tem nada a ver com isso. Se uma pessoa não sabe fazer gestão das suas emoções, isso é um problema da pessoa, não é um problema da sociedade. A cada pessoa, a sua responsabilidade. Agora, a gente não quer resolver o nosso problema, a gente não quer fazer o trabalho interno e a gente quer culpar todo mundo e exigir que todo mundo nos tolere. Mas quando as pessoas reagem, não pode reagir a mim. Essa é a liberdade, eu faço o que eu quero, o outro nunca pode reagir. Será que esse é o conceito de liberdade mesmo, gente? Qual é essa liberdade? Deus que me livre dessa liberdade. Porque assim, o que vai virar esse mundo? Onde eu faço o que eu quero, mas não posso ter consequência. Então nunca cresço. Então vou ficar eternamente infantil. Porque quem faz o que quer e não quer ter consequência se chama criança. As crianças agem assim.
Até elas aprenderem, ao longo de muitos anos, que tem consequência nos atos delas. Aí elas vão quebrando a cara, elas vão entendendo, até que chega uma fase que elas falam, não posso fazer tudo o que eu quero. Eu preciso escolher. Ou, se eu escolher o que eu quero, eu preciso aceitar a consequência daquilo que eu quero. Aí elas aprendem. Com o tempo. Leva um tempo até elas aprenderem. Só que a gente já passou dessa fase. Já foi. A gente já teve milhões de experiências. E aqui eu tô falando com adulto. Que meu público não é nem criança nem adolescente. Porque criança e adolescente nem tem maturidade, estrutura interna para ter inteligência emocional. Aí cabe os pais criarem, serem um exemplo, ajudarem eles a se desenvolver. Que aí é um outro contexto de vida. Mas adulto já foi, gente. Já foi. Esse tempo já foi. Com certeza, sei lá a sua idade, mas você já viu muita coisa na sua vida. E com toda certeza você já viu consequências das suas atitudes. Seja lá na sua infância, na sua adolescência ou agora na fase adulta. Então você sabe muito bem que toda ação tem uma reação e que para toda escolha tem uma consequência. Às vezes a gente finge que não vê, mas aí se finge que não vê não quer dizer que não existe. Aí é só uma questão de comportamento. Então assim, se você anda por essa vida, adulto, já careca de saber, já cansado de saber, já estafado de saber que tem consequência, gente, não tem mais desculpa. Qual é a desculpa? Eu não consigo me conter? Ah, sinto muito, isso não é uma desculpa. Porque a questão de não conseguir lidar com as suas emoções é uma responsabilidade sua. Hoje em dia tem ajuda, tem ferramenta. Quem não lida com a emoção não lida porque não quer. É simples assim, gente, não existe desculpa. Não existe a pessoa, claro, eu sou adulta, eu não sei lidar com minhas emoções, mas a culpa é de fulano que me provoca. E se não existisse essa pessoa? Você arruma outra coisa para culpar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A gente precisa assumir responsabilidade. E não tem como falar de gestão emocional, de inteligência emocional, se as pessoas não assumem responsabilidade. Então, ninguém que me segue, eu não vou compactuar com falta de responsabilidade. Então, quem me segue tem que ser uma pessoa que, no mínimo, ela pode até não agir dessa forma, mas ela entendeu que a responsabilidade é dela. E aí ela está buscando, dentro dela, como assumir essa responsabilidade. Ok, super válido. Mas a pessoa que acha que a responsabilidade não é dela, não faz nem sentido essa pessoa me seguir. Porque assim, ela vai perder o tempo dela. Porque toda desculpa que ela me der, eu vou falar, e aí? Legal, e aí? E o que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua escolha? Eu sempre vou devolver para vocês. Porque não existe maturidade, inteligência emocional tratando os outros igual criança. Quem passa a mão na cabeça e trata o outro igual criança não quer que o outro cresça. Quer que o outro continue na imaturidade dele. E não tem como eu abrir um projeto de inteligência emocional e educação emocional tratando as pessoas de forma imatura, porque eu seria, no mínimo, incoerente. Porque eu estaria vendendo uma coisa que é, gente, precisa de educação emocional. E eu estaria entregando para as pessoas o oposto. Eu estaria entregando, aí fica desse jeito, claro, vai vir uma chave mágica, claro, a culpa é do outro, você tem razão. Qual seria o sentido? Qual seria o sentido? Nenhum. Não faria, assim, um mínimo de pingo de coerência. Então, eu acho bom dizer isso, porque aí quem quiser, fica à vontade para... não é isso que eu acredito, tá tudo certo. Porque, gente, a responsabilidade da vida é tanto de cada um, que tanto faz o que cada um vai escolher. Parem de achar que as pessoas se preocupam muito com o que você vai escolher. Parem de achar que vocês chegarem nos perfis e falar, claro, eu não gosto de você. Eu vou estar saindo, eu vou te seguir mais. Gente, não segue. Parem de perder o tempo de vocês querendo atenção. Vocês estão querendo esse nível de atenção? Você quer que o outro te note? Que a sua presença ali... ele vai continuar o trabalho dele e você tá saindo. Beleza, segue sua vida. Mas a gente é tão carente, a gente quer tanta atenção, que a gente precisa dizer pro outro que a gente está saindo. Porque a gente não acredita nele. Gente, é muito simples, é só sair. Para de perder tempo. Achando que o outro tá te notando, que o outro, na maioria das vezes, nem tá te notando. Porque assim, você não quer. Que diferença vai fazer pro outro? Tem mais um monte de gente que quer. Vamos parar de andar por aí tão imaturo assim, querendo atenção.
A gente é desesperado por atenção. Sabe o que é isso? A gente não se dá atenção. É a gente que não está se dando atenção e está desesperado pela atenção externa. Quando a gente se dá atenção, a gente precisa de menos atenção dos outros. Até porque ninguém está fazendo favor para ninguém. Para de achar que as pessoas fazem favor para vocês. Tem ninguém fazendo favor para ninguém. O que existe nesse mundo é troca. Quem me escuta aqui está recebendo conhecimento. E eu recebo atenção. Porque se eu não tivesse ninguém para dizer nada, não faria sentido meu conhecimento ficaria no vácuo. Então, uma relação de troca. Assim como Jesus fazia com os apóstolos. Ninguém do coitadinho, não. Jesus escolheu os apóstolos e aí ele escolheu os que escolheram. Não foi Jesus que andou, você sim, você... Não. Os apóstolos foram as pessoas dispostas. Lá quando Moisés trouxe essa chave, eis-me aqui. Os apóstolos foram as pessoas, eis-me aqui. Ainda que eu não entenda, ainda que eu esteja desconfortável, ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha um monte de problema, ainda que eu tenha que desagradar as pessoas, porque eles largaram lá comércio de família, eles desagradaram e foram. E no mínimo eles foram chamados na época de quê? Seus doidos. Vocês são tudo doido. O que vocês estão fazendo? Imagina o quanto que eles não sofreram, gente, de julgamento e de crítica. Se eles fossem escutar isso, vocês acham que eles teriam ido? Muito provavelmente não. Se eles fossem escutar as pessoas falar, aí você vai seguir esse homem, que a gente nem sabe quem é, que fala esse tanto de bobagem, porque muita gente da época falava que Jesus falava bobagem. E os apóstolos bancaram e falaram, nós vamos, eu vou. Cada um disse, eu vou. Eu vou seguir. E ali existia troca. Ali não era nenhum coitadismo. Eles ajudavam Jesus no ministério dele, com logística, com cuidado, com organização, com comunicação das pessoas. E Jesus ajudava com a evolução da consciência deles. Primeiro com um campo absurdo, o tamanho do alinhamento do cara. Acho que a pessoa que desceu aqui, que a gente pelo menos tem relato, mais alinhada internamente, então sendo um campo muito expansivo. E segundo, com consciências, com ensinamentos, que se eles não acompanhassem Jesus, eles nem teriam esse ensinamento. Porque não era um ensinamento, como é que eu falo? Que era disseminado, que estava de fácil acesso naquela época. Porque imagina, gente, hoje a informação está de fácil acesso. Antigamente a gente tinha um problema de informação. Então, eles tinham conhecimento, eles tinham experiência, eles tinham contato com uma pessoa muito evoluída. Então, contrapartida, cada um fazia a sua parte para ajudar Jesus na missão dele. Então, existia troca, toda relação existe troca, seja ela profissional e seja ela pessoal. A pessoa que só quer que o outro faça tudo para ela e ela nunca pode fazer nada é uma pessoa que não sabe viver na troca. É uma pessoa imatura. Porque as crianças que são recebedoras da vida, porque elas ainda não entenderam que elas têm que dar. Só que elas têm que oferecer alguma coisa. Só que elas vão caminhar por essa vida e vão entender ao longo do tempo. Então não existe nada. Então para de andar por essa vida achando que as pessoas fazem favor para vocês. Gente, ninguém está fazendo favor para ninguém, não. Você não é um coitado. Você acompanha as pessoas que você acompanha porque você quer. Porque aquela pessoa te agrega, ou porque você acha divertido, ou porque te distrai, ou porque você gosta de alguma coisa ali. Ou porque você fica curioso, curiosa. E a pessoa vai te entregar alguma coisa, entretenimento, conhecimento, experiência, sei lá. Alguma coisa em troca a pessoa está te entregando. Então, assim, a gente tem que parar com essa imaturidade e achar, porque eu sou alecrim dourado, você é um ser único, quantas bilhões de pessoas existem, aí você acha realmente que o outro depende só de você. Não depende, gente, porque se ele dependesse de uma pessoa, ele estava lascado, né? Você seria o rei, ou a rainha, porque ele realmente teria que fechar as portas do negócio dele, porque só você ia gostar dele ou não. Não, né, gente? Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Mas a gente também não tem o direito de desmerecer o trabalho do outro. Se você não acredita, se você não gosta, é muito simples, caminhe. Jesus já falava isso, caminhe. Continue em movimento, vai fazer outra coisa, vai cuidar de outra coisa, vai acompanhar outra pessoa, vai buscar outros assuntos. Caminhe. Aí a pessoa fica lá perdendo o tempo dela.
Aí a pessoa fica lá, ai não, porque eu tenho que ficar aqui falando que eu não gosto dessa pessoa. Gente, eu vejo isso tanto em perfis grandes, principalmente. Eu falo, gente, o que esse povo tá perdendo tempo da vida? Tudo bem, cada um é responsável. Quer perder tempo, perde. Mas assim, vamos pelo menos pensar. Vamos parar para pensar, porque assim, o tempo é curto. E não estou falando isso para gerar ansiedade em vocês, não. É uma questão de lógica. O nosso tempo aqui na Terra, ele tem um fim. Em algum momento, a gente vai embora. Porque a gente já cumpriu a nossa missão. Se eu ficar tratando como se eu nunca fosse embora, o tempo está passando e eu estou fazendo o quê com o tempo? Estou preocupada com coisa que nem é da minha conta. Então, assim, por favor, né? Quem escutar isso, quem quiser escutar isso, leva para a sua vida e se questiona o que eu estou fazendo com o meu tempo. Pare de achar que você é o alecrim dourado que vai resolver o mundo. Você quer resolver o mundo, gente? É muito simples. Melhore a si mesmo. Que é o melhor jeito da gente resolver o mundo, sabe como é que é? Sendo melhor. Que quanto mais a gente trabalha em nós, mais a gente transborda para o mundo. E assim, o mundo se melhora. Assim as coisas melhoram. Porque as pessoas vão ter mais condição de transbordar. Elas vão transbordar mais e melhor quanto mais pessoas maduras. Menos exigência, menos comparação, menos gente que não sabe assumir responsabilidade, que fica culpando todo mundo. Menos gente para querer que, assim, a pessoa faz de tudo, mas não quer ouvir. Não quer receber de volta ali a reação. Então, assim, essa relação vai ter mais troca. Porque a pessoa madura, ela sabe trocar. A pessoa imatura, ela só quer receber. Aliás, elas têm os dois mecanismos. Ou ela quer só oferecer, ou seja, ela quer só falar e não quer ouvir. Ou ela quer só receber, não quer tudo pronto. Quero nenhum fazer esforço nenhum. Você tem que resolver minha vida, porque eu vou chegar aqui no seu perfil e você vai me dar um jeito de eu ter inteligência emocional, maturidade, pronto, eu não preciso fazer nada. Ai, gente, quem pensa isso, ó, não faz sentido você estar aqui. Porque eu não vou vender essa mentira. Isso é uma mentira. Não se compra inteligência emocional. Você pode comprar cursos, você pode adquirir ferramentas, mentoria, o que você quiser, mas se você não fizer o seu trabalho interno, não tem inteligência emocional. Gente, maturidade não se compra. Não existe curso nesse mundo, não existe ferramenta nesse mundo, não existe pessoa nesse mundo que vai te dar isso. As pessoas são veículos, canais. Elas estão te ajudando, asfaltando o caminho para você caminhar. Mas se você não pegar suas próprias pernas e caminhar, não acontece. Simples assim, levanta e anda. Não à toa Jesus deixou esse ensinamento. Você caminha com a ajuda que quiser. Ou sem ajuda, se não quiser também. Aí é uma questão sua. Mas não acho que as pessoas vão fazer por vocês, porque as pessoas não vão fazer. Não é porque eu comprei um curso que eu vou chegar num nível de inteligência emocional. Não. É você que vai dizer o nível que você vai chegar. Se você compra o curso e não faz as coisas, não acontece, gente. Simples assim. As pessoas falam o quê? Ai, não, mas a culpa é do mentor. Não, às vezes a culpa não é do mentor, não. É sua. A responsabilidade é sua. Porque você comprou as coisas e não fez. Tinha um exercício que você não quis fazer. Tinha um monte de coisa. Ai, não vou fazer não, dá muito trabalho. Ai, não vou assistir essa aula não. A gente compra um monte de coisa e não faz. E sai colocando a culpa em todo mundo. Gente, imaturidade isso. Ninguém vai chegar com uma coisa pronta para você. Até terapia, se você não fizer a sua parte, não acontece. Você tem que ir. Você tem que refletir. Se tiver exercício, você tem que fazer o exercício. Aí tem gente que acha que é milagre. Isso não é milagre, tá? Sinta informar. Milagre não é passivo. Jesus não curou ninguém de forma passiva. A pessoa estava lá parada, Jesus chegava, pá, toma um milagre aí. Imagina se Jesus fosse desse jeito, que horror. Não. A pessoa pedia. Ela tinha que fazer um movimento de ir atrás dele. Ela tinha que pedir, ele fazer questão de perguntar, o que você quer? O que queres que eu faça? A pessoa tinha que pensar e decidir o que ela queria. Tinha um movimento interno, um esforço. Dela correr atrás dele, dela pedir, dela pensar. Ninguém tá lá. Jesus não andava por aí, ó, igual uma varinha, né? Toma um milagre. Oi, e por que a gente tá querendo desse jeito? Você vai andar por aí, você quer receber um milagre na cara, assim, pá, toma um milagre aí. Mas, tipo, pelo amor de Deus, volta. Ai, desculpa, porque eu ri aqui imaginando. A gente andando por essa vida, tá, toma um milagre, tá. Você tá ali, você tá nem sabendo o que tá acontecendo, tá andando. Feliz, tranquilo, ou então triste, desanimado e pá. Né? Imagina que susto que seria essa vida. A gente andaria por essa vida assustado, né? Porque
Do nada você tá andando na rua, pá, um milagre, assim. Oh, imagina que loucura. Ai, gente. Mas eu falo isso dessa forma bem escrachada, para assim, pra gente cair na real do que a gente quer, entendeu? Pra gente imaginar, assim, que às vezes o que a gente espera e imagina não faz muito sentido. E às vezes tá desconectado até com quando a gente vê, assim, na entrelinha, quando a gente olha com mais profundidade, quando a gente olha com mais realidade para a caminhada de Jesus, a gente não vê isso, a gente não vê ele invasivo. A gente não vê ele obrigando ninguém. Gente, o homem não obrigou ninguém. Se o homem teve uma coisa que o homem fez, não foi obrigar. E a gente quer ser obrigado pelos outros. E a gente, porque se alguém chegasse realmente para você e falasse, você tem que fazer isso, essa pessoa tá te obrigando, gente. Você é livre real, mas a liberdade exige autorresponsabilidade. Não existe liberdade sem autorresponsabilidade pela sua própria vida. Você não tem que ficar responsável pelo outro, é pela sua vida mesmo, é você mesmo. É você com você, não é você com o outro. Larga o outro pra lá. Do outro você tem que preocupar assim, o que eu ofereço para ele e do que eu recebo dele, o que eu faço com isso? Então, se eu tenho que dar conselho, ajudar, ter um ato gentil, ou se eu tenho que colocar limite e dizer não, aí é você que sabe, porque depende do contexto, da situação da pessoa. Não tem nem assim uma, como é que fala? Uma regra. Não, gente, é que cada situação, cada contexto, cada pessoa vai exigir de você uma coisa. Você tem que andar por aí verdadeiro. Porque se eu quero ficar agradando as pessoas, eu não sou verdadeira, eu tô pelo meu erro. Eu tô querendo ser amado. Então eu digo mentira para as pessoas. Eu finjo que eu gostei de certas coisas porque eu tô querendo ser amado. Eu não tô sendo verdadeiro dessa forma. Eu finjo que eu não sou do jeito que eu sou, que eu não acredito no que eu acredito. Aí eu visto umas roupas que eu nem gosto. Eu falo de um jeito que eu nem gosto. Porque eu tô com medo de não ser amado. É meu ego, gente. Toda vez que a gente estiver preso no ego, a gente tá imaturo. Então, assim, se quer uma dica, não sei se eu posso chamar de dica, mas uma coisa para vocês observarem é: repara se você está preso no seu ego. Se você tá, isso é um indicativo de você precisa fazer um trabalho interno. E o ego a gente doma todo dia, gente. Não existe isso de, fiz uma coisa, acabou com o meu ego. Não, não é isso. É todo dia. Então todo dia você tem que se perguntar, essa situação aqui, eu tô querendo ser amado? A qualquer custo? Eu tô sendo verdadeiro? Eu tô deixando de ser eu? Eu tô falando o que eu penso ou eu tô me silenciando para agradar? Eu tô sentindo raiva, porque raiva mostra limite. Então, talvez se você tá sentindo raiva, isso é um indicativo que você tá fazendo o quê? Ultrapassando as suas fronteiras ou deixando os outros ultrapassarem as suas fronteiras. Então, tá precisando colocar limite em certas pessoas ou situações, coloca. Limite, gente, não é falta de educação, não. Limite é aqui não, desse jeito não. Isso eu não gostei, esse comportamento não tá legal, vamos ter que conversar. Eu não preciso sair agredindo as pessoas, xingando as pessoas, porque tem gente que acha que limite é, eu preciso xingar a pessoa. Não. Se você xinga, é porque você chegou no limite do limite do limite e tá o quê? Indo na raiva bruta ali. Se você detectou a raiva, você consegue ser educado com a pessoa. Dizer não, colocar limite. Falar isso aqui não, isso aqui sim. Não fala comigo dessa forma, não gostei dessa brincadeira. Ou às vezes até um silêncio perante uma brincadeira. Um silêncio já constrange bastante o outro. Às vezes o outro faz uma brincadeira, você não gostou, você ficar em silêncio ou falar, não entendi. Pronto, nossa, já desestruturou. Porque se tem uma coisa que a pessoa que quer gerar entretenimento, ela não sabe lidar é com a falta de graça, né? Então, quando você fica sem graça e deixa o outro sem graça, pronto, acabou. O outro já vai entender que alguma coisa ali não foi legal. E aí é uma oportunidade para ele melhorar, porque tem coisa que de fato a gente tem que cuidar. Não dá para falar o que a gente pensa ou o que a gente quer, a gente tem que ter o filtro, né? Porque eu ser verdadeiro não é machucar o outro. Isso não é ser verdadeiro. Por que eu ganho machucando os outros, né, gente? Então, assim, se a minha piada precisa diminuir o outro, se a minha brincadeira é uma forma velada de eu criticar as pessoas, por quê eu preciso fazer isso, né? É claro que se a gente também trabalha em nós, a gente consegue ter mais tolerância para certas brincadeiras. Mas tem coisa que é meio pesada, é cruel, assim, e vai pegando gatilhos que não são muito legais. Então, só que o outro, gente, às vezes, assim, ele faz inconscientemente também. Então, o nosso papel é dizer, isso aqui eu não gostei.
isso aqui é ok. Isso aqui vai ter que rever. Ou ficar em silêncio para ele perceber que ele excedeu. Porque às vezes as pessoas se passam mesmo. E ok, ninguém é perfeito mesmo, não. Mas na hora que ela se passa, ela tem que entender. Essa é a reação, entende? Essa é a troca nas relações. Quando você ficar em silêncio e a pessoa ficar constrangida, você vai sustentar o desconforto de deixar ela constrangida e ela vai olhar e falar, opa, me passei. Que ela vai perceber que ela está excedendo. Porque se todo mundo ri e se ninguém nunca fala nada, ah, não, fulano é difícil, deixa, ele é assim meio sem noção, ele vai ficar eternamente sem noção. Porque ninguém está dizendo para ele que ele está se passando. E aí ninguém está contribuindo para o crescimento dele, porque ele vai, às vezes, virar uma pessoa até inconveniente e as pessoas vão fazer o quê? Se afastar. Porque se a relação fica difícil, a gente faz o quê? Se afasta. Então, a gente dessa forma não está contribuindo com o outro. É muito melhor desagradar ele e dizer, ah, não foi tão legal essa. Para ele entender que ele precisa ter um filtro, ter um cuidado. Né? Cuidado nunca é demais. Não é que a gente tem que ir nem para o extremo nem para o outro. Ah, agora ninguém pode falar nada sobre mim. Né? Não, não é sobre isso. Mas também eu não posso falar tudo assim, de qualquer jeito. Tudo que eu acho, porque às vezes a pessoa está numa situação, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, o outro quer brincar com a situação difícil que ela está passando. Não é o momento, né? Mas se a pessoa está de boa e quer relembrar uma coisa antiga hoje, que faz sentido, que faz graça, tudo bem. Aí cada um internamente vai ter que determinar o seu limite. E a gente, enquanto ser humano, tem que respeitar o outro. Se o outro está numa situação sensível, se ele está passando por uma coisa, se ele simplesmente não gostou porque ele achou que excedeu, tá tudo bem. A maturidade é, desculpa, eu não tinha percebido, eu vou tomar cuidado, pronto. Assim é, gente. E a gente não tem medo, porque às vezes a gente não fala porque, ai, você é chata, você é o chato. Aí vão ficar com cara feia, vou desagradar. Ai, gente, ó, deixa a cara feia, desagrada, larga pra lá. Que inclusive tem uma música muito boa do Capital Inicial, que é, se eu for ligar pro que é que vai falar, não faço nada. Se a gente realmente for ficar preocupado que o outro vai ficar desagradado, a gente não vai fazer nada, porque sempre vai desagradar. Sempre o outro vai achar que você foi exagerada, que você é chato, que você é chato. Aí larga pra lá, gente. Se você tá tranquilo com você, com as suas escolhas, não importa o que o outro acha. Você tem que estar tranquilo com você. Se naquele momento você não está disponível para aquele excesso, não esteja. Se no futuro, ah não, agora eu já estou tranquila, a situação passou, né? Agora também eu achei que neste momento a brincadeira fez sentido. Então, foi uma brincadeira que eu achei tolerável, realmente teve graça. Você entende, assim, não existe certo e errado. Cada pessoa vai ter que ir achando o seu limite, achando ali o seu bom senso. Isso é muito pessoal. Porque depende do contexto, depende do que a pessoa está passando. Depende de como aquele gatilho pega nela. Que a gente não conhece a história do outro. A gente faz uma brincadeira que a gente acha inocente, mas pega num gatilho que para a pessoa é uma questão, sabe? Então a gente precisa respeitar. Se o outro tem um gatilho, eu não tenho esse direito de ficar cutucando o outro. Só que a gente pode fazer isso de uma forma respeitosa também, sabe? A gente não precisa partir para a grosseria. Até porque as pessoas não têm poder de adivinhação. Então, quando as pessoas falarem alguma coisa que você não gostar, você pode dizer, eu não gostei de uma forma educada. Não precisa xingar. Não precisa, assim, a não ser que você... Ainda que tenha passado muito do limite, eu não acho que xingar é o caminho, não, porque você abre porteira para o outro também reagir de uma forma ruim. Mas você pode dizer de uma forma educada, até porque muitas das vezes o outro nem vai entender que aquilo era um gatilho seu, que aquilo era uma questão para você. Às vezes o outro não sabe nem o que você está passando internamente, ou uma situação externa que está te deixando fragilizado. Então a gente precisa comunicar. Gente, porque as pessoas não têm poder de adivinhação, elas não conseguem deduzir da nossa cabeça, não tem telepatia o que está acontecendo. Então a gente precisa começar a falar, né? Começar a abrir a boca e falar realmente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. E a todo tempo, porque também a gente se transforma, a gente muda, as coisas mudam, então a todo tempo a gente tem que usar o nosso poder de comunicação. Então, gente, essa live, ela trouxe muito essa questão da gente quer ajudar os outros, a gente quer uma sociedade melhor, e a gente quer um mundo melhor, começa por nós. A missão de todo mundo é ser quem a gente é, mas ser quem a gente é de forma verdadeira. Não esse fingimento que a gente cria para pertencer, não. Então, cara, você quer ser uma pessoa que realmente ajuda os outros, a primeira coisa que você tem que fazer, o que você precisa fazer, se esse é o objetivo, tem que nada, né? Faça o que você quiser. Mas que você
deveria fazer se você quer ajudar os outros é melhore a si mesmo. Melhore a si mesmo, seja mais verdadeiro, faça a sua jornada interna de domar seu ego, enfrentar suas sombras, suas questões, seus gatilhos, suas crenças, de conhecer quem você é. É assim que a gente ajuda os outros, gente, porque se a gente fica querendo ajudar o outro, mas eu não faço a jornada interna, é fuga. Você não está fazendo nem o seu trabalho e você está querendo ajudar o outro em quê? Ah, não vou resolver a vida do outro. Você está resolvendo a sua primeiro? Gente, a máscara de oxigênio é primeiro em você, depois no outro. Porque senão vai ficar os dois desassistidos, os dois com problema. Aí ninguém ajuda ninguém. A gente pode sim oferecer ajuda? Pode. Mas aqui eu estou dizendo as pessoas que quer, não olha nem para ela, não faz um trabalho interno e ela quer assim, resolver a vida do outro. E a gente não só ajuda com atos, a gente ajuda com ato, né, fazendo um ato de gentileza, um ato de ajuda e tal, só que a gente também consegue ajudar com a nossa frequência. Quanto mais alinhada internamente, ou seja, quanto mais verdadeiro você chega no ambiente e a sua frequência muda o ambiente. Mas ela é consequência de um alinhamento interno, você não precisa fazer nada, você não precisa performar bondade, você não precisa performar que você é uma pessoa boa, fazer coisas para forçar. Basta você ser muito verdadeiro com você. Isso já vai mudar a frequência do ambiente. Você dizer um limite e ajudar os outros para a pessoa perceber que o comportamento dela não é legal. Você dar conselho e às vezes dizer umas verdades de uma forma gentil. É super possível a gente ser gentil, mas ainda assim colocando umas verdades. É ajudar. Fazer os atos de caridade, os atos de gentileza, ajuda também é. Então entende que assim, a questão é, sempre avalie de onde vem a sua vontade. Quando você se pegar assim, eu quero ajudar os outros, primeiro você vai perguntar, você fez o seu trabalho interno? Eu fiz o meu trabalho interno, eu estou fazendo? E segundo, de onde vem a minha vontade? Porque tem gente que quer performar uma bondade. Tem gente que quer ajudar os outros para não fazer o trabalho interno. A pessoa nem ajuda o outro, nem ajuda ela. Aí você que fica querendo salvar o outro, querendo se interferir na evolução do outro, você atrapalha a evolução do outro, querendo salvar ele, querendo fazer por ele, ninguém faz por ninguém. E você atrapalha a sua evolução, porque você tinha que estar na sua caminhada e estar lá preocupado com o outro. Está lá querendo salvar, está querendo resolver um problema que é do outro e que ele precisa resolver. Gente, a consciência, a maturidade, a evolução é uma coisa que a gente faz com as nossas pernas. As pessoas podem nos ajudar, mas ninguém vai fazer por nós. Ninguém faz por ninguém. Tanto que Jesus falava, pega e anda, levanta e anda você. Então, assim, eu posso ajudar o outro, mas eu preciso deixar ele resolver os problemas dele, senão ele não vai aprender. Senão ele não vai internamente fazer o trabalho dele. E quanto mais ele não cresce, quanto mais ele não faz o trabalho, quanto mais ele não aprende, mais ele também não evolui. Então, ainda que eu, às vezes, acho que eu estou querendo ajudar, eu estou pelo meu ego. Então, muita gente quer ajudar as pessoas para ser amado, para ser visto como bom, para ser reconhecido, para ter atenção. Então, sempre avalie de onde vem o objetivo, de onde vem o desejo. E sempre se lembre, a coisa que a gente mais pode fazer por todo mundo é ser quem a gente é. Fazer o nosso trabalho interno, porque só pode dar mais quem tem mais para dar. Não adianta eu querer dar uma coisa que eu não tenho, porque eu não vou conseguir dar. Eu nem conheço aquela coisa, eu nem tenho aquela coisa em mim. Gente, o serviço é um transbordo de quem você é. Então, se você não faz o seu trabalho interno, o seu transbordo vai ser limitado. Aí, às vezes, você vai ajudar, mas você vai ser aquela pessoa que ajuda exigindo. Ah, mas você não me reconheceu, mas depois de tudo que eu fiz por você? Ah, mas você lembra aquele dia que eu fiz isso por você? Então, você vai ser sempre uma pessoa que dá com condição de ser visto, de ser amado, de ser lembrado, de ser reconhecido. Porque você está pelo seu ego, não pela sua verdade. Porque pela sua verdade, você vai ter que ter momentos em que você vai ter que negar ajuda. Em que você vai ter que dizer para o outro, olha, isso aí você tem que resolver. Porque a ajuda nunca é uma ajuda sempre fazendo bem e agradando o outro. Em alguns momentos a gente tem que dizer não, colocar limite e botar o outro para andar, para caminhar. Porque se a ajuda só vai nesse viés positivo de agradar, ela está pelo ego. Se a ajuda oscila, horas que eu vou agradar, vou ajudar, vou ser gentil, mas tem hora que eu vou ter que colocar limite e falar, olha, isso aqui você vai ter que resolver. Deixando o outro seguir também a jornada de evolução para ele aprender, para ele expandir, porque eu quero ele cada vez melhor, cada vez crescendo, cada vez expandindo mais. E sempre o seu radar vai ser o seu coração curado.
Se o seu coração tá cheio de ego, seu ego tá no comando do seu coração, aí não tem como, sempre vai vir pelo ego. Então, assim, se você não domar seu ego, não tem como a sua essência comandar, gente. Entende que não tem como não ter o trabalho interno? Mesma coisa vale para o outro. Se eu não deixo eu dominar o próprio ego dele, ele sempre vai ficar também dominado pelo ego. E ele não vai crescer. E eu estou atrapalhando. Porque a ajuda que eu quero oferecer para ele é uma ajuda de performance, não uma ajuda do coração. Então eu sei que isso é meio como é que eu vou dizer? Não é uma opinião muito... Não é uma crença muito bem vista, né? Porque parece que a gente está sendo egoísta. E a sociedade como um todo vê isso como egoísmo. Mas não, gente. Não é egoísmo. Se eu tô pelo ego, e se eu quero sempre agradar as pessoas, sempre fazer por ela, fazer de tudo por ela, largar minha vida pelo outro, eu tô, na verdade, no egoísmo. Porque eu não quero deixar o outro crescer, porque eu quero que o outro me sirva, porque eu quero, através do meu serviço, com ele, me sentir útil, me sentir amado, me sentir reconhecido. Então eu pego a vida do outro como uma extensão da minha própria vida. Ao invés de eu pegar a minha vida, fazer minha jornada, enfrentar as dores, desconforto, domar meu ego, fazer os desafios que eu tenho que fazer, enfrentar o que eu tiver que enfrentar, para que eu seja verdadeiro com o outro. E sendo verdadeiro, eu vou dar pro outro de tudo. Porque assim a gente não é feito só de qualidade, a gente também tem defeito. A gente não é feito de todo dia eu tô com paciência, tem dia que eu tô sem paciência. Então, assim, a gente também não é feito de sempre agradar o outro, tem vezes que eu vou desagradar. Entende? Assim, a gente não é esse ser de luz no sentido de que nunca sente nada e de que sempre agrada. Esse é o ego espiritualizado, gente. A verdade mesmo é a gente oscilar, é a gente variar. E na nossa própria variação, na nossa própria caminhada, sendo verdadeiro, a gente também ajuda o outro e ele nos ajuda. Porque quando eu tiver um comportamento ruim, ele vai reagir e eu vou perceber. E eu tenho a oportunidade de corrigir o meu comportamento. E assim os dois caminham na troca. Vai ter dia que eu vou receber o não e limite, vai ter dia que eu ofereço o não e limite. Tem dia que eu recebo a gentileza, tem dia que eu ofereço a gentileza. Então entende que é sempre uma troca? Assim é saudável e assim é maduro. Tem troca. Ninguém exige nada de ninguém, porque todo mundo é altamente responsável pela sua própria vida e pelas suas escolhas. Então elas passam a... Eu ofereço a gentileza para você, mas se você me reconhecer, não tanto faz. Eu ofereci porque eu quis. Porque eu tinha para dar, eu transbordei para você. Porque ao te ajudar, eu também me curo, eu também me ajudo, eu também consigo ter mais consciência e mais aprendizado sobre mim mesma e sobre a vida. Entende? A gente nunca nessa vida, gente, mesmo que eu não seja reconhecida pelos outros, nada do que a gente faz nessa vida fica sem receber nada, sabe? Você sempre recebe aprendizado, conhecimento e consciência, seja lá do que você for fazer. Então não preciso do reconhecimento do outro. Só o ato de eu escolher fazer uma gentileza, eu já consigo perceber em mim algumas coisas que eu ainda não percebi. Eu consigo perceber no outro, eu consigo realmente conhecer em mim mais transbordo. E esse é o nosso maior, como é que fala? Reconhecimento em si, sabe? É você ver a sua própria capacidade. Então você não precisa do outro. Se o outro reconhecer, tá tudo bem também. Mas sem que aquilo vire uma necessidade, porque quando vira necessidade, vem doer. Bom, então é isso. Hoje essa consciência foi bem legal. Eu vou até deixar gravado no meu canal do YouTube, porque aqui não cabe, as lives são muito grandes. Elas não conseguem ficar arquivadas aqui. Quem quiser, acesse o meu link da bio, que eu vou deixar essa live gravada e vou deixar... E já tem várias também que eu já fiz aqui, gravadas, para vocês terem muita consciência legal. E assim, essas lives, a ideia é que vocês questionem, reflitam e tenham consciências para olhar para a vida de vocês e falar, como é que tá minhas escolhas? Será que eu estou sendo responsável? Será que eu estou realmente assumindo o que eu tenho que assumir? Eu estou fugindo? E não tem problema, tá, gente, fugir. Eu não falo aqui de um lugar que eu também não tenho que domar meu ego todos os dias, não. Que a realidade, como é que é? Tem um negócio que onde bate em Chico, bate em Francisco, né? Gente, todo mundo, a gente é humano, tá? Aqui não é uma IA, não. Então, assim, fica tranquilo, eu também domo meu ego. Eu tenho meus desafios, eu tenho comportamento egoísta, eu preciso ficar atento o tempo todo, eu tenho raiva, às vezes eu tenho medo de errar, eu não sei a resposta, entende? É um negócio que a gente faz todo dia.
E avaliar a consciência, examinar a consciência é um negócio que a gente tem que fazer todo santo dia. Não é fez uma vez e acabou, não. Uma coisa, a liderança interna é um trabalho de uma vida. Você veio aqui, você tem que se liderar até o fim da sua jornada aqui. Então, é um negócio que você vai fazer todos os dias. Então, a minha ideia aqui com essas lives é ajudar vocês trazendo outras perspectivas e sempre incentivando vocês a liderar a vida de vocês e a examinar a consciência de vocês. Para que vocês olhem se eu estou mais dominado pelo meu ego ou a minha essência ela está mais no comando. Porque o que eu posso ver, eu posso consertar. O que eu escolho nem ver, não tem como. Se eu estou escolhendo não ver, se eu estou escolhendo fugir, aí eu não tenho que fazer nada. Eu acabo me entregando a minha própria, a esse domínio do ego. E o despertar esse, tirar o ego do comando e colocar a essência e o coração. Então, quem quiser, vai no meu link da bio que tem essa live e outras para vocês estudarem, pegarem as consciências, anotarem. Eu faço muitas perguntas durante a live que são legais de vocês se fazerem durante o dia, né, durante a caminhada de vocês. Volto semana que vem. Eu ainda não fixei dias para essa live, mas quem gosta da minha live, eu sempre vou deixar no meu perfil, com antecedência, pelo menos de um dia para o outro, o agendamento. Então, não sei se ela vai ter segunda ou terça da semana que vem, mas eu deixo lá agendado para vocês no meu perfil. Para quem quiser também, quem gostou, quem gosta, quem já acompanha ou quem quer acompanhar, possa acompanhar. E em breve vou lançar uma comunidade, porque eu quero trazer mais conteúdos, eu quero trazer mais coisas mais profundas. E também quero trazer mais, sabe? Assim, mais coisas profundas, que a gente sabe que aqui vai chegar gente que vai gostar e que não vai. Então eu quero criar um espaço onde as pessoas que realmente fizerem sentido, querem liderar, gostam, querem acessar esses conhecimentos, possam chegar para a gente se aprofundar, para vocês escutarem e também aplicar. Porque não é só uma escuta passiva, é pegar e aplicar na vida de vocês. E lá eu consigo trazer PowerPoint, eu consigo talvez trazer uns exercícios, eu posso pensar em outras coisas que aqui na live limita muito. E aí eu quero realmente as pessoas que querem seguir essa jornada, sabe assim, que querem realmente se liderar. Não da boca para fora. Não tipo, eu acho legal a liderança, mas não vou fazer nada. Não, quero quem quer fazer. Que realmente vai se liderar assim, real. Porque precisa existir troca, né? O mundo funciona na troca. Então as pessoas vão vir para dentro desse ambiente, eu vou entregar para vocês consciências, aprendizados, ferramentas, exercício que eu achar que é interessante para cada momento. Eu quero deixar fluida, eu quero deixar diversa e quero deixar assinatura mensal, porque eu quero vocês livres. Se tem uma coisa que eu quero dentro da minha comunidade é as pessoas livres. Então não quero ninguém com contrato de 1 ano, não, vai ser assinatura mensal, quem quiser chega, quem quiser vai embora, fica o tempo que quiser, porque eu acredito nesse nível de liberdade, sabe? Tem gente que precisa ficar um tempo depois, já deu, não faz sentido, tem gente que vai chegar e falar, nada a ver, não quero. Então eu acho que a gente tem que ser livre também nesse aspecto, sabe? Para escolher coisas que não nos prendam tanto, para que a gente tenha essa liberdade de ir e vir. Então eu acho que eu até tenho percebido esse movimento de várias pessoas criando assinaturas, e eu acho bem legal, porque eu acho que a assinatura te deixa mais com essa liberdade. Então, sempre que vocês forem escolher alguma coisa, independente disso, escolham com o coração de vocês, se isso faz sentido ou não. E avaliem, eu estou escolhendo uma coisa por medo? Eu estou escolhendo uma coisa com medo de ficar de fora, com medo de não pertencer, com medo de não acessar a informação? Ou eu estou escolhendo uma coisa porque faz sentido para mim? Ou eu estou escolhendo uma coisa que eu acredito? Sempre se pergunte, e aí que eu não estou dizendo nem só para mim, não, estou deixando isso como sugestão para vocês, na vida de vocês, para que vocês sempre avaliem as coisas, antes de chegar e sair fazendo de qualquer jeito, né? Sair escolhendo de qualquer jeito, porque a gente compra, às vezes, muita coisa com medo de não pertencer. E, gente, só mais uma coisa para fechar. Deus está dentro de cada um, tá? Não achem que eu estou criando uma comunidade porque eu vou acessar a informação que vocês não dão conta de acessar, não. Não existe isso. Todos nós falamos com Deus. Deus é centelha divina dentro de cada um de nós. A única coisa que a gente faz, quando a gente abre comunidade, quando a gente abre mentoria, quando a gente faz palestra, quando faz um evento, é asfaltar o caminho para vocês. Esse é o papel. É trazer coisas, trazer consciências, trazer perspectiva para asfaltar o caminho, para ajudar. Mas não comprem coisas achando que, se eu não tiver aquela coisa, eu não tenho conhecimento. Se eu não tiver aquela coisa, eu não acessei Deus. Parem de achar isso, não existe isso não, tá? Parem com isso, isso não existe. Você acessa Deus dentro de você.
Você é capaz. A gente, todos os serviços dentro de autoconhecimento e espiritualidade, eles ajudam vocês pavimentando o caminho para facilitar a caminhada. É só isso. Mas não fiquem comprando as coisas por medo. Tirem essa coisa da cabeça de vocês de medo, que isso não existe. Comprem com a liderança interna. Isso faz sentido? Se fizer, eu vou. E se não fizer, eu não vou e tá tudo certo. E eu não tô perdendo nada. Não existe isso de perder. Você tá escolhendo o que faz sentido. E a caminhada vai ser diferente para diferentes pessoas, entende? Não existe essa perda, que a gente compra um rendimento de perder. Gente, vocês não estão perdendo nada. É cada um seguindo a sua caminhada. E todos os caminhos vão levar um só. Toda jornada interna sempre leva a centelha divina e a essência. Então não se preocupe do como. São vários caminhos que levam para a mesma coisa. Não se preocupem tanto com o como. Se sentir no seu coração, vai. Se não sentir, não vai. E não existe caminho errado. Se você está na jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, de expansão de consciência, todos os caminhos vão levar para o mesmo lugar. Todos vocês vão conseguir chegar, se fizerem a jornada, óbvio, né? Na centelha divina de vocês, na essência de vocês. Então parem de ter tanto medo. Ai, meu Deus, eu fiquei de fora. Ai, para com isso. Não ficou de fora de nada, não. Escuta o seu coração. Escolha com consciência e lembre-se que todos os caminhos que você escolher com verdade no seu coração, se comprometer e fizer a sua jornada, vão levar para o mesmo lugar, que é Deus dentro de você, porque você é uma expressão de Deus. Só que a gente precisa se reconectar com isso, que a gente está desconectado disso. Então é isso, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Semana que vem eu lanço a comunidade e aí eu mando para vocês, para quem quiser. Então é isso, para quem gostou da live, lá no link da bio vai conseguir ver na íntegra. Se alguém chegou depois, muito obrigada, gente. Bom final de semana e até semana que vem.